que você ouvirá a seguir é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. Uma produção sem gravidade podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Todos os direitos reservados. Alexander esperava na antessala do Oberfuhrer Siegfried, responsável pelo campo de concentração de Stutthof. A sala havia sido totalmente remodelada com estética alienígena ao ambiente úmido e rural da fazenda Tuja. Ele estava sentado em uma cadeira de madeira bem entalhada com um assento confortável. Em seu lado esquerdo jazia a porta da sala do Oberfuhrer, que ostentava em cada um dos lados uma grossa cortina vermelho tinto com trançados dourados ao fim. Acima da porta, a águia empoleirada na suástica dominava o ambiente com sua presença imponente e ameaçadora e suas cores douradas contrastando gritantemente com o tom vermelho sombrio que permeava o resto do cômodo. Do lado oposto da porta, encontrava-se um soldado da Schutzstaffel devidamente vestido em seu imponente uniforme. Alexander pensou na ironia de um uniforme tão belo, desenhado por grandes estilistas alemães, ser confeccionado na fábrica tão próxima de sua casa. E mais irônico ainda era pensar nas mãos que colocavam as costuras reforçadas e precisas em seus lugares. O povo da pequena vila aprendeu com os soldados a chamar os prisioneiros que estavam no processo de ressocialização através do trabalho forçado na fábrica de Kakerlak. O apelido era dado tanto em função da percepção que os alemães da região tinham em relação aos habitantes do campo, quanto à forma peculiarmente encurvada que eles andavam depois de apenas algumas semanas no lugar. Alexander não sabia o que Siegfried poderia querer com ele, mas suspeitava que nada de bom poderia vir deste encontro. A ânsia da expectativa o fazia balançar seu pé esquerdo com um movimento compulsivo e ritmado. "Schickenheim!" gritou a voz de Oberfuhrer de dentro da porta. O soldado girou nos pés como se a voz do homem de dentro da sala fosse um gatilho para seus movimentos e abriu a porta. Alexander retirou sua boina da cabeça, se levantou com um movimento brusco e se dirigiu à entrada da sala. Oberfuhrer Siegfried viu um homem de aspecto franzino entrar pela sala. Podia ler em seu rosto uma timidez exacerbada, como se a existência do homem estivesse ameaçada pela simples presença de Siegfried. Alexander vestia calças compridas que se prendiam ao suspensório que ele sustentava nos ombros. Uma camisa simples cobria seu peito e notavam-se algumas manchas provenientes do trabalho. Os olhos imperiosos do Oberfuhrer se cruzaram brevemente aos de Alexander antes que o mesmo baixasse a cabeça, mas foi suficiente para que Siegfried percebesse o azul profundo contrastando com os cabelos desgrenhados do camponês. A sala era espaçosa e bem adornada. A mesa de carvalho maciço exibia com exuberância o símbolo do partido em sua fronte para qualquer um que adentrasse a porta. O homem atrás da mesa cultivava um olhar frio e compenetrado abaixo de um senho levemente franzido. Seus cabelos negros estavam meticulosamente penteados para trás e envergavam o uniforme como se fosse parte de seu próprio corpo. O homem emanava certa autoridade berlinesca, algo que inspirava pavor aos que eram deixados aos seus cuidados. "Alexander Nielsen, filho de Karl Nielsen e Maria Nielsen", disse Siegfried enquanto consultava alguns papéis em cima de sua mesa. "Ja, mein Herr. Seus pais vieram de Flensburg." "Ja, mein Herr. E onde estão agora?" indagou Siegfried. "Meu pai lutou e morreu na Grande Guerra. Minha mãe ficou doente." "Mas você não serviu ao Reich?" "Por quê?" "Peito fraco, mein Herr." "Irmãos?" "Nein." "Profissão?" Alexander encolheu-se um pouco. "Trabalho em Prauest-Bauernhof, mein Herr." "A fazenda dos poloneses?" "Um ariano trabalhando para os malditos Stangen", disse enquanto se levantava e andava em direção à pequena mesa perto da janela. "Infelizmente não podemos nos livrar de todos. O Reich ainda precisa de alguém que consiga produzir nessa terra desgraçada. E os Kakerlak beiram a inutilidade. Preguiçosos e fracos. Rendem feito pulgas e morrem feito moscas." Oberfuhrer ficou um instante em silêncio enquanto socava o fumo em seu cachimbo. Virou-se para Alexander e endireitou a postura. O homem parecia ganhar alguns centímetros de altura com uma mão levando o cachimbo à boca, enquanto a outra se dobrava em suas costas. "Hauptsturmführer!" gritou Siegfried, causando um pequeno sobressalto em Alexander. O soldado abriu a porta da sala de imediato e esperou no portal pelas ordens. "Traga o garoto." O soldado saiu por um instante e voltou arrastando pelo braço um garoto magro que aparentava não ter mais do que 10 anos de idade. As costelas do garoto eram protuberantes na ausência de vestimenta. A luz da penumbra revelou um rosto enlameado e seus braços estavam ocupados, segurando com a mão esquerda os trapos que sobraram de suas calças, que cobriam um pouco de seu pequeno corpo, e com a direita os restos de uma bola esvaziada pelos múltiplos buracos. "Encontramos este pequeno traste perambulando na cerca do campo", disse Oberfuhrer Siegfried enquanto fuzilava o garoto com um olhar. O rapaz corou e baixou a cabeça. "Parece que rasgou os trajes em farrapos tentando se esgueirar pelo muro de arame farpado, e tudo por uma bola."
Siegfried deu uma tragada profunda em seu cachimbo e ponderou por um instante como se estivesse prestes a tomar uma decisão importante. Ele olhou de repente para Alexander. Alexander Nielsen, você terá a honra de servir ao grande Reich. Vou nomeá-lo Vorarlberger Hender Schultz. Será o responsável por policiar esta vila e responderá diretamente a Hauptstormführer Smith, disse enquanto apontava para o soldado que ainda segurava o braço da criança. Sua primeira tarefa será devolver este pequeno Polnish Pest ao seu covil de inúteis. Amanhã, volte ao escritório de Hauptstormführer Smith e pegue sua lista de tarefas. Dispensado. Alexander se virou nos calcanhares desengonçado com o fim abrupto da conversa e tomou o garoto pelo braço. Os dois já atravessavam a porta quando Siegfried o chamou de volta. Alexander, o garoto foi exposto a alguns agentes químicos e precisará de acompanhamento. Você deverá trazê-lo uma vez por semana ao campo, finalizou o Oberführer enquanto dispensava os dois com um gesto de mão. Alexander se distanciava da casa quando Smith se dirigiu a Siegfried. Oberführer, ainda tenho minhas dúvidas de que podemos confiar neste Alexander. O desgraçado sequer é ariano puro. Mas terá que bastar, Smith. Os esforços de guerra drenaram nossas reservas e os aliados irão nos cercar em pouco tempo. Mas nossa pesquisa pode mudar os rumos da guerra. Só precisamos manter essa vila, e principalmente aquele garoto, em silêncio por mais algumas semanas. Não podemos chamar atenção até o produto estar concluído. Entendido, Smith? Mas Oberführer? Entendido, Hauptstormführer Smith. Ja, mein Oberführer. Os dois andaram lado a lado pela estrada enlameada que ligava o escritório de Siegfried à pequena vila de criadores de ovelhas. Era fim da tarde e a penumbra já dominara a paisagem quando viram um jipe se sacudindo pela lama. Se afastaram para deixar o robusto veículo passar, mas o motorista fez questão de jogar o carro em direção à dupla. Já estavam distantes o suficiente para não serem atingidos, mas os pneus do automotor ainda conseguiram atirar lama nos dois. O garoto caiu no chão com um susto, mas Alexander o ajudou a se colocar de pé. Andaram por cerca de 15 minutos ainda em silêncio, até chegarem à pequena aglomeração de casas esparsamente distribuídas que constituía a vila. As construções compartilhavam a mesma arquitetura como se tivessem sido desenhadas pelo mesmo artista. Eram todas de madeira com telhado em forma de V invertido coberto por uma folhagem de telhas de argila vermelha. As janelas e portas eram adornadas com cores já desbotadas e um jarro de alguma planta da região. Eles andaram pela via comum entre os casebres, cada um com seu faixa de luz na janela. Sentiam os olhares dos moradores atrás das janelas e Alexander sabia que nenhum ousaria perambular fora de suas casas à noite com o Nazi-Soldaten na espreita. Quando chegaram perto da última casa, uma mulher abriu a porta de um solapo e correu em direção ao garoto. O garoto lutava para manter o resto das calças no lugar enquanto era coberto dos mimos preocupados de sua mãe. E da mesma forma repentina que a mulher apareceu, seu humor também mudou. Em um instante, ela já o havia agarrado pela orelha e conduzia para dentro da casa em uma torrente de palavras que misturava reclamação quanto à aparência do menino, sua falta de julgamento ao se perder e ainda algumas ameaças à sua vida por tê-la deixado tão preocupada. Segurar as calças já não era mais a preocupação principal do garoto. Alexander, vamos para dentro. Podemos conversar em casa, disse o homem que se aproximava vindo de dentro da casa. Alexander se servia de uma porção do ensopado de peixe que Helga havia preparado. A mulher desaparecera no cômodo ao lado e tudo o que se ouvia agora eram as reclamações do garoto e o esfregão que sua mãe prometera deixar de utilizar somente quando suas costas começassem a brilhar. Onde ele estava, Alec? E por que você foi ver Oberführer Siegfried? Alexander deixou o talher por um instante e olhou de soslaio para Helke. Endireitou-se na cadeira e falou. Sou Vorarlberger Hender Schultz agora. Não posso mais te ajudar com as ovelhas, constatou Alexander. Schultz? Soldado da SS? Mas como? Meu pai era alemão, disse enquanto voltava a comer. Helke ficou imóvel por um instante com os olhos fixos em Alexander. Alec, você deve ir. Não quero mais nada com você. Ele se limitou a encarar Helke e voltou sua atenção ao prato. Vá, agora! Não quero você perto de minha família. Gritou Helke e em seguida cuspiu no chão para enfatizar o seu desprezo. Meu nome é Alexander Nielsen, da Vila Proust. Helke, isso não mudou. A esposa de Helke observou pela porta atrás de Alexander a tensão que crescia entre os dois homens que se encaravam e decidiu intervir. Helga atravessou a sala gritando com o garoto Alphonse, perguntando de onde ele havia conseguido juntar tanto pelo de cachorro no próprio corpo, enquanto o empurrava para o próximo cômodo. Já na soleira da porta, ela se voltou para os dois. Alec, você dorme conosco hoje. Não é hora de um bom homem sair para fora com esses mortertsaiskordansino andando por aí.
Alphonse ensaiou uma risada com o palavrão proferido pela mãe, mas foi imediatamente contido por um tapa em seu pescoço. Helke se virou e encarou a mulher por um instante, e entendeu imediatamente que era voto vencido. Já havia aprendido a duras penas a confiar no instinto de sobrevivência da esposa. Alec, nos conte o que aconteceu. Como você conseguiu trazer Alphonse de volta? Perguntou Helga na sequência, com um semblante preocupado. Alexander esperava do lado de fora da casa transformada em escritório de Hauptsturmführer Smith, sentado em um modesto banco de madeira que pertencera ao dono anterior da casa. Certamente o pobre fazendeiro e sua família não tinham os meios de usufruir do banco de madeira nem da casa, enquanto desfrutavam da estadia forçada no campo de concentração de Stutthof. Seus pertences foram expropriados pelos nazistas durante a invasão e agora ninguém sabia exatamente o paradeiro de Abraham, Sarah ou de qualquer um de seus 5 filhos. Alexander se remexia no banco como se atingido por algum comichão. Era estranho sentar no banco da família que ele conhecera tão bem para ser recebido por outro dono. Ele ainda se lembrava como o mais velho dos Freger já se encarregava de boa parte dos trabalhos da fazenda, apesar de ter vivido apenas 15 anos. Alexander foi dominado pela tristeza ao relembrar do filho mais novo do casal, de apenas 2 anos, que também foi levado para nunca mais ser visto. Ele se esforçou um pouco e exorcizou o pensamento, se concentrando em ideias mais mundanas. O homem já esperava no banco há cerca de 1 hora, observando os 2 guardas que fumavam relaxadamente seus cigarros, enquanto esperavam a chegada dos soldados que deveriam rendê-los de seu dever de guarda e proteção, quando escutou ao longe o ronco ritmado do motor. Em breve surgiu à sua esquerda um pequeno veículo que se balançava pela estrada. O Jeep adentrou no recesso da via que levava à casa e em poucos instantes o turno dos soldados já estava trocado. Um terceiro homem que vinha no banco de trás usou sua chave e entrou sem cerimônia na casa, sem dispensar sequer um olhar a Alexander. Não demorou muito e a porta se abriu. O soldado saiu com um bloco de notas na mão. Ele o espera, disse o soldado com firmeza, olhando por debaixo do cap. O soldado apontou a porta dupla em frente e se sentou em sua mesa que em outros tempos estaria na antessala da casa, mas agora servia apenas como recepção para o oficial Smith. A sala frontal da casa fora adaptada pela SS para funcionar como escritório do Capitão Smith. Alexander, bem como todos os moradores da região, sabiam também que os aposentos superiores foram tomados pelo oficial como sua residência oficial enquanto estava lotado no campo de Stutthof. O aposento de Smith, ao contrário da sala de Oberführer Siegfried, que era totalmente harmoniosa em seu tema e símbolos, apresentava um contraste gritante entre o chão, as paredes e os móveis rupestres originais da casa e os utensílios da cidade trazidos por Smith e seus asseclas. A casa havia se tornado uma casca oca tomada pelo espírito estrangeiro que parecia desafiar o propósito do lugar em cada ponto de intersecção. Smith estava sentado atrás de sua mesa limpando distraidamente sua arma. Sente-se, disse Smith sem parar de polir a Luger. Smith colocou o pano que utilizava para limpar a pistola de lado, inseriu o pente com um rápido movimento de mão e colocou a pistola pronta para uso em cima de sua mesa, ao alcance de Alexander. Vorübergehender Schutz Alexander Nielsen. Curioso esse nome. Não se vê em muitos por aí, da mesma forma que não se vê em muitos soldados temporários da SS. Smith se levantou e andou até a janela, dando as costas para Alexander. Alexander podia sentir a tensão aumentar a cada segundo. Ele se forçava a desviar o olhar completamente da arma e se concentrar em Smith, mas parecia que seu pescoço ganhava vida própria e se contorcia contra sua vontade para colocar os olhos novamente sobre o aparelho de metal. Na verdade, Herr Nielsen, você é o primeiro Vorübergehender Schutz que se tem notícia. Eu não sei exatamente o que fazer com você, então jogaremos um jogo, você e eu. Smith voltou-se para Alexander e se aproximou. Se encurvou levemente em um ângulo que o homem sentado era forçado a se contorcer para olhar diretamente nos olhos do Hauptsturmführer. As regras são extremamente simples. Fique fora do meu caminho e seja nosso cachorro de estimação, e eu não te mato. Smith pronunciou as palavras dentre os dentes com uma entonação que eriçou os pelos da nuca de Nielsen. A cena se alongou por alguns segundos. Smith debruçado em silêncio sobre Alexander, como um predador prestes a saltar sobre a jugular e sua presa estranhamente contorcida em um esforço para não ser imediatamente devorado. Smith pegou um pacote embrulhado em papel marrom no armário atrás de sua mesa. Este é seu uniforme. Eu quero vê-lo devidamente fardado o tempo todo e quero esta farda em perfeitas condições. Agora, de pé. Smith pegou a Luger que jazia em cima da mesa e pressionou contra o crânio de Alexander. Levante a mão direita e repita comigo. Juro para você, Adolf Hitler,
como Führer e chanceler do Reich alemão, que serei leal e corajoso. Juro obediência até a morte a você e àqueles que designar para liderar. Que Deus me ajude. Ao fim das últimas palavras, Alexander tentava conter o tremor em sua mão levantada e respirava profusamente. O lado esquerdo de sua fronte exibia uma marca vermelha onde o cano da arma havia sido pressionado. Que patético, disse Smith enquanto limpava novamente o cano de sua Luger do suor expelido pelo senho do homem com o pano que estava em cima da mesa. Smith abriu a gaveta de sua mesa e tirou uma pequena carta devidamente selada e dobrada com os símbolos da SS e do Terceiro Reich em sua fronte. Apresente isso quanto levar o garoto ao campo. Schutz-Heimdall lhe dará suas atribuições, tarefas e as datas. Agora, desapareça da minha frente, mestiço de merda. Já haviam se passado 2 dias e Alexander havia se habituado a vestir o uniforme pela manhã. Sempre tinha o cuidado de avaliar meticulosamente o estado da farda antes de sair de casa. No espelho, ele via um homem magro, com o rosto alongado e olhos azuis, herança de seu pai. Os cabelos negros e curtos se escondiam em sua maioria por debaixo do cap cinza que exibia uma caveira mordendo um fêmur abaixo da águia prateada. A cor do uniforme já estava desbotada pelo uso anterior e era desprovido de credenciais ou qualquer tipo de identificação, exceto pela gola verde-oliva e o cinto prateado que ostentavam sem pudor os símbolos da SS. Calçou por fim os coturnos e verificou seu fuzil pela última vez. Não tinha planos de utilizar a arma, mas a ferramenta metálica lhe foi dada como parte do uniforme, logo teria que carregar para todos os lados. Alexander saiu do casebre que herdou dos pais e prosseguiu a passos firmes para a casa dos Baldiga. A vila estava desperta e sua passagem ainda atraía olhares receosos. O pequeno vilarejo aprendera ao longo dos últimos anos a temer o terrível uniforme e era agora mais paradoxal do que nunca o sentimento misto ao ver um companheiro que sofreu junto com eles envergar com desenvoltura a vestimenta. Parou na soleira da porta onde Helke o esperava. Alphonse, chamou Helke. O garoto apareceu por detrás de seu pai e estava mais apresentável do que na noite em que Alexander o trouxera de volta. Vestia calças curtas escuras com uma camiseta cinza claro de manga longa embutida para dentro da calça. As meias encobriam o restante das pernas que as calças deixavam de fora. As botas destoavam completamente do visual bem comportado do garoto, mas eram uma necessidade para lidar com o trajeto enlameado que enfrentariam a seguir. Os cabelos compartilhavam a cor amarelo queimado dos fios do pai, porém eram menos rebeldes que os cachos desgrenhados do homem, escorrendo com mais liberdade pelo lado da cabeça. Alec, chamou Helke enquanto os dois já se viravam para partir. O olhar dos dois homens se cruzou por um instante e nenhuma palavra foi necessária para que tudo fosse entendido. O rosto duro de Helke, moldado pelo trabalho estafante do homem do campo, demonstrava claramente a apreensão que sentia ao enviar o próprio filho para o campo de concentração nazista em busca de um tratamento de envenenamento causado pelos próprios soldados. Em seu rosto havia também um traço de culpa, mas a situação extrema não permitia que a família se desse ao luxo de tomar qualquer outra ação que pudesse gerar retaliação contra toda a vila. Caminharam por cerca de 30 minutos e já conseguiam ver as torres de vigia cercadas de arame farpado do campo de concentração de Stutthof. Viram o constante tráfego de veículos militares aumentar conforme se aproximavam do campo. Pela manhã, os caminhões cheios de prisioneiros os conduzia até a fábrica têxtil ou um dos outros campos de trabalho forçado da região. À noite, o fluxo se invertia, com os caminhões trazendo os Kakerlak de volta ao campo. Uma parcela dos prisioneiros ficava no local de trabalho em barracas improvisadas, infestadas com pulgas ou cobertas de mofo, causado pela constante umidade do solo lamacento da região. Uma outra parte era trazida de volta para alimentar a chama da pira funerária que teimava em nunca se apagar, localizada na parte traseira do perímetro do campo de Stutthof. O silêncio entre os dois só era quebrado quando Alexander alertava Alphonse de algum veículo que se aproximava. Faltavam ainda cerca de 15 minutos de caminhada quando Alphonse finalmente rompeu o silêncio. — Você é um traidor, Herr Alexander? Perguntou o garoto com uma curiosidade genuína. Esta era a pergunta que ele estava preparado para responder desde que começou a usar a farda nazista, mas foi pego totalmente de surpresa. A expectativa era que um dos adultos da vila questionariam suas novas atribuições e ele estava pronto para se defender. Mas Alphonse perguntara sem malícia, e isso desarmou o pastor feito soldado completamente. — Não, talvez, não sei. E pode me chamar de Alec.
Meu pai falou que você é traidor, mas minha mãe falou que é culpa dos Mordetta Scurversino. Talvez os dois tenham razão. Duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo, não é mesmo? O garoto entrou em um silêncio introspectivo pelo resto da caminhada. Nielsen sentia que o campo de concentração era um sol imponente que o fazia suar mais a cada passo que ele dava em sua direção. Quando chegou perto do portão, usou toda a sua força de vontade para conter a sua mente e se comportar conforme o treinamento de 15 minutos que recebera do lado de fora da casa-escritório de Hauptstormführer Smith. Parou conforme ordenado, fez a saudação nazista batendo os calcanhares contra o outro e espalhando um pouco de lama para os lados. Seu cumprimento era desengonçado e vexatório, mas foi o suficiente para os guardas do perímetro. Ele recebeu as instruções e foi conduzido por outro guarda. Durante a pequena caminhada, Alexander e Alphonse viram uma fila de homens esqueléticos vestidos em trajes zebrados nas cores azul e branco desbotado, com um grande número fixado no peito esquerdo, sendo conduzidos feito ovelhas pelos soldados. Era difícil precisar a idade de cada um, pois o desgaste dos trabalhos forçados do campo cobrava um preço alto nas feições dos internos, mas mesmo assim, era possível perceber que a faixa etária dos prisioneiros era mista. Desde adolescentes a senhores de idade eram empurrados e forçados em uma marcha forçada. Alexander mantinha o passo atrás do soldado, mas precisou agarrar a mão de Alphonse para que o garoto continuasse no ritmo, sem se distrair com os arredores medonhos. Chegaram então nos armazéns de abastecimento do campo, constituídos de longos edifícios paralelos de apenas um andar com telhado em forma de V invertido. O soldado parou em um dos prédios e abriu a porta. Alphonse passou primeiro e Alexander teve sua entrada barrada. O soldado se colocou em posição de guarda e não restou outra alternativa para o soldado temporário senão olhar para o descampado que se abria em frente ao prédio. O grupo de prisioneiros que ele viu anteriormente estava sendo posto ao trabalho. Passaram-se 5 minutos sem que Alexander entendesse exatamente o que os trabalhadores estavam fazendo. Cada um contava com um carrinho de mão que usavam para levar pedras, enquanto outros ficavam responsáveis por encher os carrinhos com os pedregulhos do chão. O que intrigava Alexander era o fato de os homens do carrinho levarem as pedras até o outro lado do pátio, cerca de 200 metros para frente onde as árvores delimitavam o fim do perímetro, e voltarem novamente com o carrinho cheio de pedras. Eles carregavam as pedras de um lado para o outro sem alcançar qualquer propósito. Quando Alexander reuniu coragem para perguntar ao guarda, o homem deu de ombros e respondeu: "Eles só trabalham." Alexander observava com crescente horror o esforço dos homens. Por toda a sua vida, ele viu seus pais e seus amigos trabalharem com fervor para sustentar suas famílias. O trabalho sempre fora visto por todos ao seu redor como um ato que dignifica o homem e cada um poderia usufruir do fruto de seu labor como bem entendesse. O trabalho era necessário para dar sentido à vida e unificar a comunidade em um objetivo comum. Agora, em frente aos seus olhos, ele presenciava a destruição da dignidade humana em um ato grotesco de tortura. A alma dos prisioneiros era privada de qualquer sentido real ao ser colocada em trabalhos que não atingiam qualquer objetivo. Sua mente viajou para sua adolescência, quando um grupo de garotos o emboscou na estrada e levaram o pagamento que ele havia acabado de receber pela venda de um par de ovelhas em Danzig. Naquele momento, ele entendeu como a maldade do ladrão se manifesta de fato. Ele pensou nos meses gastos cuidando das ovelhas, do esforço e do cuidado para engordar os animais e mantê-los a salvo, da importância despendida em cada momento e, principalmente, da renúncia a outros prazeres imediatos para colher os frutos no futuro. E tudo foi perdido em um instante. Mas o que se desdobrava em sua frente era algo mais perverso. Ele sabia que, mesmo roubado, sua persona passada havia produzido algo de valor. Um bem que provava aos outros homens que ele mesmo possuía serventia e deveria ser respeitado e tratado com dignidade. Até mesmo os ladrões reconheciam a sua existência como benéfica ao mundo e servindo a um propósito maior, ao despender certo esforço para levar o fruto de seu trabalho pela violência. Mas no campo de concentração, os trabalhadores agora eram reduzidos à inutilidade improdutiva e eram privados de sua dignidade, de seu valor e de sua humanidade, pela negação da possibilidade de produzir qualquer coisa que pudesse ser útil. Ele viu então a frase que estava entalhada no metal do portão de entrada do pátio como uma heresia, um escárnio atroz aos pobres prisioneiros que eram obrigados a suportar o assinte, o vilipêndio e a destruição de suas vidas em um teatro cruel. A frase dizia: "Arbeit macht frei", o trabalho te libertará. O barulho da porta se abrindo o trouxe de volta à realidade.
O garoto parecia um pouco abatido enquanto enfiava a camisa novamente para dentro das vestes. O soldado já os conduzia para a entrada do campo quando os três presenciaram a cena que se seguiu. Os prisioneiros eram supervisionados por 6 soldados da SS que os mantinham em suas tarefas desprovidas de sentido. Um dos soldados esticou a mão e puxou o cap de um dos prisioneiros quando este passou perto da dupla que empunhava os rifles e o jogou um pouco além das árvores. O prisioneiro, confuso e desconcertado, apenas parou e olhou para os 2 soldados com uma expressão de pavor estampada em sua face. O soldado nada disse em resposta, apenas gesticulou com a cabeça em direção ao cap. O prisioneiro lentamente abandonou seu carrinho e começou sua marcha triste em direção ao pequeno chapéu de pano. Ele atravessou a linha da primeira árvore e se abaixou para pegar o utensílio. Sua mão estava prestes a alcançar o objeto quando o projétil atingiu sua têmpora e continuou seu trajeto mortífero até o outro polo do crânio do homem. Seu corpo apenas caiu, como se fosse um boneco de marionetes que tem todas as linhas cortadas ao mesmo tempo. O soldado que atirou agora se gabava com seu colega de turno pela excelente pontaria, enquanto o outro guarda reclamava sem muito entusiasmo. O homem não via problema no tiro ou na vida que se perdeu, mas no trabalho extra que teriam para se desfazer do cadáver na pira funerária. O primeiro homem argumentou que este era um excelente treino para quando fossem despachados para o fronte. E assim, com a banalidade dominando cada uma de suas palavras, os 2 soldados levaram o prisioneiro ainda pingando pela ferida para seu descanso eterno no esquecimento, onde a chama destruiria qualquer resquício de seu corpo. Alexander e Alphonse viram com horror a cena e congelaram no lugar por um instante. Alexander cruzou os olhos com o guarda que os conduzia e percebeu que ele era jovem e que também estava com os olhos arregalados. Houve um segundo, congelado no tempo, de empatia entre os 2 e o soldado apenas disse de forma automática com uma voz miada e entrecortada: "Vamos, continue andando." E chegamos ao fim de mais um Sem Gravidade Podcast, pesado nas ideias e leve nas palavras. Se você gostou desse programa, nos dê uma boa avaliação lá no iTunes, no Spotify ou onde quer que você nos ouça. Nos siga também lá no Twitter, tem o @LeoSemGravidade e o @SemGravidade_PC. Estamos também no Instagram, você pode nos encontrar no @ProfIgorPH e no @LeoSemGravidade. Estamos também no Facebook, no facebook.com/SemGravidadePodcast. Estamos no YouTube, é só procurar por Sem Gravidade Podcast. Se tiver uma sugestão, elogio ou crítica, pode mandar também um e-mail pra gente lá no semgravidadepodcast@gmail.com. Isso é tudo por hoje, pessoal, e nos vemos na próxima semana.